o Linux, todos os softwares livres, a partir de então, vêm se estruturando, eles vêm se tornando mais é, regulamentados, mais organizados. E pensando nisso, o Richard Stallman fundou uma organização chamada Free Software Foundation. E essa Free Software Foundation estabeleceu algumas liberdades que a gente pode usar para determinar se um software é ou não livre. E que liberdades são essas? Eu vou me esconder aqui. Que liberdades são essas? São 4 liberdades. A liberdade 0 é a liberdade de executar o programa. Se você sem pagar uma licença ou pagando uma licença, tá, pessoal? É importante a gente definir isso, independente de ser de graça, tá? A gente pode, então, a partir das 4 liberdades, a primeira, que é a liberdade 0, a gente tem a liberdade de executar um programa, seja qual for o propósito desse programa. Após isso, nós temos a liberdade 1, que é a liberdade de modificar um programa para adaptá-lo às suas necessidades. E para que isso possa acontecer, você tem que ter acesso ao código-fonte desse programa. A liberdade 2 é a liberdade de redistribuir cópias gratuitamente ou mediante uma taxa, que é o que eu disse. Eu vou até voltar aqui. O que acontece? A gente não pode confundir software livre com software gratuito. Existe software livre que é de graça, mas existe software livre que não é de graça, que você tem que pagar para ter uma licença. E se o software é livre, você pagou pela licença, você não pode pegar e redistribuir. Você pode redistribuir o código do programa, mas a licença você pagou por ela. Então você não pode redistribuir uma licença. Então são coisas diferentes. Software livre é o software com código fonte aberto, onde você pode inserir suas modificações, onde você pode redistribuir. Beleza, esse é o software livre. Software gratuito é o software que não precisa se pagar por uma licença. Então tem diferença. E a outra liberdade é a liberdade 3, que é a liberdade de distribuir versões modificadas do programa. E nesse caso, toda a comunidade poderá beneficiar-se lá do aperfeiçoamento que você fez. Para resumir, como que ficaria? A liberdade 0 é a liberdade de executar o programa. A liberdade 1 é a liberdade de estudar o programa. Então você pode pegar o código-fonte e estudar ele. A liberdade 2 é a liberdade de copiar esse programa e distribuir ele. Você pode fazer isso. E a liberdade 3, que é a quarta liberdade, você pode aperfeiçoar. Você pode pegar o código, pode mexer, pode melhorar e pode redistribuir ele modificado, melhorado, para a comunidade aproveitar tudo aquilo que você fez. Tá bom? Importante, hein, pessoal? Anotem essas liberdades. Beleza. Como eu disse, o Stallman fundou a Free Software Foundation. Para quê? Para regulamentar o software livre de maneira geral. Porque o software pago, ele tinha já as formas de se regulamentar. As licenças, copyright e diversas licenças, Creative Commons, várias licenças de software que existem, que protegem a propriedade daquele software. O software livre também precisaria daquilo. E digo mais, o software livre também precisaria arrecadar dinheiro para conseguir manter, né, o software como um todo. Não daria só para desenvolver software sem ganhar nada, porque a ideia não é só fazer coisas de graça, como eu acabei de dizer. Então, o Stallman fundou, lá na década de 80, a Free Software Foundation. A Free Software Foundation, ela é uma organização sem fins lucrativos e ela foi fundada em 1985. A partir de então, ela se dedica a eliminar restrições sobre cópia, estudo e modificação de programas, de softwares. Então, a função dela é remover as restrições, é sempre vigiar, digamos assim, é sempre cuidar para que essas 4 liberdades que a gente acabou de ver sejam respeitadas nos softwares. Porque assim a gente dá mais autonomia para o indivíduo. É isso que a Free Software Foundation acredita. E ela também promove o desenvolvimento e o uso de software livre em todas as áreas da computação.
desde um celular com Android, que Android em partes é software livre, até o sistema operacional Linux que roda no servidor do Google. Entendeu? Então, ela cuida para regulamentar tudo isso, para manter tudo isso debaixo de uma certa ordem, dentro de um certo padrão. E, além disso, ela ajuda a desenvolver o sistema operacional GNU, que ainda existe, e as ferramentas que acompanham esse sistema operacional GNU. Nós também precisamos entender que para se ter um software com código aberto, ele precisa, primeiro, respeitar aquelas 4 liberdades, e além disso, atualmente, ele também precisa respeitar algumas determinações, algumas diretivas criadas pela Open Source Initiative. O que é a Open Source Initiative? Ela é uma fundação como a Free Software Foundation, mas de maneira diferente, que serve apenas para determinar, para definir como pode-se ou não determinar se um software é ou não livre. Porque, como eu disse, pessoal, o software pode ser gratuito, mas ele pode ter o código fechado, então ele não é um software livre. O código pode ser pago, mas ele tem o código aberto, então ele é um software livre. Entendeu? Livre, o free, né? O open source, ou free software. O free de free software não é free de graça, é free de aberto, código aberto, de liberdade, né? Então a Open Source Initiative, ela foi formada para fins educacionais e para formatar e defender a estrutura do código aberto, né? De softwares de código aberto. Hoje em dia existe open source, existe até open hardware, né? Hardware com escopo aberto, com o esquema de ligação aberto, para a gente poder utilizar e modificar e melhorar. Então isso é algo que está crescendo muito. Inclusive, grandes empresas como a Microsoft, por exemplo, atualmente investem em software livre, tem software livre. Eu mesmo utilizo um software para edição de código da Microsoft, que é o Visual Studio Code, que é um software completamente livre. Ele tem uma versão paga, mas ele tem o código dele completamente aberto para a gente estudar, modificar, tudo mais. Beleza? Ah, eu deixei um site aqui que é bem bacana. Esse site aqui, ó, é o Escolha uma Licença. Como eu disse, existem várias licenças de código aberto atualmente. Acesse esse site aqui, você vai ter acesso a esse slide, tá? Eu vou deixar ele disponível para você. Acessa esse site e vê todas as licenças, vê as diferenças dessas licenças. É um site bem bacana, é um material bem legal para você complementar o seu estudo.